Swadhisthana Chakra. O nome Swadhisthana significa em sânscrito o fundamento de si mesmo. Esse chakra possui a cor laranja e situa-se na raiz dos órgãos genitais. 4 dedos abaixo do umbigo. Corresponde ao plexo prostático e está ligado às gônadas, glândulas sexuais. Este lótus aparece circundado por 6 pétalas. O Bija Mantra, som, que ativa este centro é o Vam. Tem como função a sexualidade, a criatividade e armazena a energia Kundalini. Seu elemento é a água. Rege rins, o sistema reprodutor, o sistema circulatório e bexiga. Manipura Chakra. O nome Manipura significa em sânscrito a cidade da joia. Esse chakra, que possui a cor amarela, situa-se na região lombar, acima do umbigo. Corresponde ao plexo solar e está ligado aos pâncreas. Este lótus é circundado por 10 pétalas e o Bija Mantra, som, que ativa esse centro é o Ram, R-A-M. Tem como função a vontade e o poder. Seu elemento é o fogo e rege o sistema digestivo, fígado, baço, estômago e intestino delgado. Anahata Chakra. O nome Anahata significa em sânscrito o som não produzido. Esse chakra, que possui a cor verde, situa-se na região do tórax, entre a 4ª e a 5ª vértebra. Corresponde ao plexo cardíaco e está ligado ao timo, que é a glândula responsável pelo funcionamento do sistema imunológico. Este lótus aparece circundado por 12 pétalas e o Bija Mantra, som, que ativa este centro é o I-AM, Y-A-M. Sua função é o amor. Seu elemento é o ar e rege o pulmão, o coração, braços e mãos. Vishuddha Chakra. O nome Vishuddha significa em sânscrito o grande purificador. Este chakra tem cor azul e situa-se na garganta. Corresponde ao plexo laríngeo e está ligado a glândulas tireoide e paratireoide, que regulam o metabolismo do corpo. Este lótus aparece circundado por 16 pétalas e o Bija Mantra, que ativa este centro, é o Ham, H-A-M. Tem como função a inspiração e criatividade e a comunicação. Seu elemento é o éter, também conhecido pelo nome de Akasha, e rege o pescoço e os ombros. Ajna Chakra. O nome Ajna significa em sânscrito o chakra do comando. Esse chakra, que possui a cor azul anil, azul escuro, situa-se no intercílio, região localizada entre as sobrancelhas, que é o famoso terceiro olho, que os indianos destacam através do uso de joias ou tatuagens no meio da testa. Corresponde ao plexo cavernoso e está ligado à glândula pituitária, que é responsável pela segregação da endorfina, hormônio tranquilizante que causa agradável sensação de bem-estar. Este lótus aparece circundado por 2 pétalas e o Bija Mantra, som, que o ativa é o Om. Tem como função o conhecimento, a percepção, a intuição e a clarividência. Sahasrara Chakra. O nome Sahasrara significa em sânscrito o lótus das 1000 pétalas. Esse chakra, que possui a cor violeta, situa-se no alto da cabeça. Corresponde ao plexo cerebral e está ligado à glândula pineal, responsável pela produção de melatonina, substância que regula o sono e outros ritmos biológicos. Esse lótus aparece circundado por 1000 pétalas, o que significa que, para ele, convergem 1000 nadis, dutos de energia. Não possui nenhum Bija Mantra relacionado. Tem por função a espiritualidade e a iluminação. Não possui elemento relacionado e rege o cérebro. Este chakra só é ativado quando a energia ígnea, conhecida como Kundalini, chega até ele.
após ter atravessado e ativado os outros 6 chakras, fazendo com que a pessoa atinja o nirvana, iluminação e libertação. Se os chakras estiverem alinhados e funcionando corretamente, isso proporcionará excelente nível de saúde para a pessoa. No entanto, se estiverem desequilibrados por qualquer motivo, isso poderá acarretar distúrbios físicos, além de má distribuição energética no corpo. Existem vários tratamentos para alinhar os chakras, florais, cromoterapia, etc. Mas os mais eficazes que conheço são o Reiki, porque dá a quantidade ideal de energia para cada chakra, segundo as necessidades individuais da pessoa, e o Yoga, que trabalha diretamente com os chakras no corpo físico. Aura humana. Todo ser vivo possui o que definimos como bioenergia e que é imperceptível aos sentidos comuns. Os antigos mestres, porém, sempre se referiam a um halo luminoso, dinâmico e radiante que envolve os corpos dos seres vivos, sejam eles humanos, animais ou vegetais. As auras aparecem como irradiação energética dos corpos sutis. Através desta capacidade psíquica do terceiro olho, os monges videntes podiam visualizar e descrever os formatos e as cores da alma de uma pessoa. A estrutura de forma e cor de uma aura está intimamente ligada aos aspectos físico, mental e emocional de um indivíduo. A aura pode registrar todos os distúrbios físicos e emocionais do corpo. Se um órgão vai mal, a aura humana naquele local fica alterada. Um vidente experimentado pode diagnosticar apenas analisando o estado da aura da pessoa. Há pouco falamos dos chakras. É também sabido pelos monges que a estrutura de uma aura pode revelar o estado evolutivo de uma pessoa. Cada chakra tem uma coloração energética específica. Quando os chakras superiores são ativados, a bioenergia corporal muda totalmente e a aura acompanha essa mudança, tornando-se altamente radiante, com cores maravilhosas. Dessa maneira, os mestres do passado sabiam quais pessoas eram realmente iluminadas, sem necessidade de palavra, ato ou de demonstração de nenhuma espécie. A luz brota por todo o corpo. Aí está, inclusive, o porquê de muitos santos serem pintados com uma auréola dourada sobre a cabeça. Os discípulos de Jesus disseram que certa vez o mestre subiu a montanha para meditar e seu corpo ficou tão brilhante como o sol que mal conseguiam fitá-lo. Quando um monge ascensionado ou um ser cósmico de outro mundo e dimensão se faz presente, sua irradiação áurica pode envolver cidades ou até planetas inteiros, tal a energia liberada por seus centros energéticos. Hoje, os cientistas acreditam ter captado e fotografado a aura dos seres vivos através de um equipamento eletrônico chamado câmera Kirlian. No entanto, não se tem ainda absoluta certeza de que as fotos assim obtidas sejam mesmo as da aura bioenergética. Muitos estudiosos de parapsicologia acreditam que sim, mas as controvérsias permanecem. Estado vibracional. Na ausência de uma expressão melhor, vamos denominar por frequência vibracional a característica bioenergética de um ser. Diremos que uma frequência vibracional é alta quando um ser possui energia corporal elevada a estados de transcendência. Os chakras superiores, nesse caso, são ativados e o ser possui uma aura com cores específicas. Diremos também que uma frequência vibracional é baixa quando o ser não está em estados elevados de energia corporal e de consciência. Sua aura refletirá esse estado em estrutura e cor. Para facilitar aqui, utilizaremos apenas os termos vibração alta e vibração baixa. As 3 fases do ser humano.
No esoterismo oriental, costuma-se dizer que um ser humano possui 3 fases. Primeira, a fase abdominal. Segunda, fase torácica. Terceira, fase encefálica. Fase abdominal. A fase abdominal é aquela em que o indivíduo tem apenas os 3 chakras inferiores ativados. O chakra básico fornecendo energia para a vida, o chakra sexual cuidando das atividades de reprodução da espécie e o chakra solar cuidando das atividades digestivas. A maior parte dos seres humanos vive nessa fase aqui na Terra. Apenas esses 3 centros energéticos inferiores estão ativos, ou seja, a ação dos seres humanos em geral se resume em uma atividade semelhante à dos animais, comer e fazer sexo. Mas alguns poderiam dizer: o ser humano tem cérebro e pensa. Como igualar-nos aos animais? A maioria não difere mesmo de seus parceiros do mundo animal. Este cérebro que aparentemente pensa ilude as pessoas. E acreditamos ocupar posição de privilégio em relação aos outros seres por essa ação pensante, que, aliás, é muito mal utilizada. Os pensamentos que percorrem o cérebro humano conduzem apenas a uma melhor adaptabilidade ao meio ambiente. A capacidade de pensar do ser humano comum o levou a uma condição melhor para suprir-se de alimentos, construir sua casa, estabelecer relações sociais. Mas sua ação no planeta é nefasta. O orgulho, o ódio, a ganância e a cobiça têm levado e torturado as mentes humanas e conduzido a civilização a um sério desequilíbrio social. O mundo externo é reflexo do interior dos seres humanos. Basta olhar o exterior do mundo para ver como são interiormente os seus habitantes. A característica bioenergética desse ser abdominal é possuir uma baixa vibração energética, condizente com a vibração dos chakras ativados. A aura de tal pessoa irá vibrar em cor e frequência de acordo com esse estado. A cor será cinza escuro ou cinza claro, ou vermelho escuro. A fase torácica. Nessa fase, o ser humano deixou de ser dominado por seus instintos primitivos e passou a abrir e ativar o chakra do coração. Esse centro energético está muito ligado a certas emoções ditas superiores, tais como amor, carinho, piedade, bondade, enfim, todas as emoções que elevam as vibrações energéticas do ser. Quando o grande mestre Jesus andou pela terra, ensinou algo de extrema importância às pessoas da fase abdominal. Ensinou que deviam amar, pois o amor seria a porta e o caminho para a libertação do ser. Nossos mestres orientais dão a mesma receita. O caminho evolucional está em imprimir a ativação dos chakras superiores. Para o ser humano abdominal, o chakra seguinte na escala de subida é o cardíaco. Desse modo, os mestres ensinaram que sua ativação poderia se dar mediante uma nova postura do espírito humano. A partir de uma filosofia de vida espiritual, o ser humano, com seus sentimentos transformados, passa a vibrar em uma frequência energética, podendo elevar-se da fase abdominal à torácica. Envolvido pela vibração fraterna do amor universal, este ser automaticamente ativa e abre seu chakra cardíaco. Nesse estágio, a aura assume um colorido diferente, tons mais suaves e belos. Teremos o rosa claro, o verde claro ou um prata tênue. Com essa vibração o envolvendo e dirigindo, o ser humano se liberta das doenças físicas e de muitos males terrenos. Como os chakras são interligados e não isolados, os chakras superiores da fase encefálica já começam a receber alguns estímulos.
Nesse caso, algumas faculdades psíquicas se manifestam e distinguem este ser de outros, considerados normais. Ele pode ser vidente, pode ser telepata e projetar-se no plano astral, consciente. A fase encefálica. É na fase encefálica que se encontram os 3 chakras superiores, o laríngeo, o frontal e o coronário. Os diferentes estágios de um ser humano vão se dar na medida da ativação desses chakras em ordem ascendente. Despertando-se o chakra laríngeo e o frontal, o ser humano adquire capacidades superiores, adquire capacidades psíquicas abundantes, sabe como usá-las e exerce controle sobre elas. Pode manipular a matéria com o desejo da sua mente, pode se transportar física e instantaneamente para qualquer lugar, visitar outros mundos do universo, adentrar outros planos dimensionais, absorver conhecimentos de mestres extremamente avançados, contatar seres da fase crística. Sua realidade existencial está além de tudo o que podemos imaginar. Este era o estágio atingido por muitos monges e sacerdotes e mestres tântricos. Sua realidade, sabedoria e valores eram extremamente distintos de tudo o que se passava neste mundo. Após sua existência no mundo da matéria, conscientemente abandonavam seu corpo físico, era a chamada morte consciente ou abandono consciente da matéria. Um homem nesse estágio transcendia a morte e vencia o maior temor dos seres humanos primitivos. A aura de um ser nessa fase vibrará em cor e frequência particulares. Tais cores poderão ser rosa púrpura, verde metálico, azul metálico ou um lilás suave. É difícil expressar como são as cores dessas dimensões e vibrações superiores, porque possuem características próprias e inigualáveis em relação às cores que nossos olhos primitivos captam. A despeito disso, podemos ter a noção de como elas sejam. O nível superior é chamado nível crístico, quando um ser ativa o chakra das 1000 pétalas, chakra coronário. Sua vibração energética explode nos mais belos tons do dourado. Pode se manifestar na união de todas as cores. Não conseguimos imaginar um ser crístico, sua realidade, seu pensamento, seu trabalho, tudo é incompreensível para nós. Mas com o trabalho e empenho sendo dirigido e orientado corretamente, o ser humano pode ascensionar e elevar suas energias vibracionais. Um ser encefálico se liberta do plano material. Livra-se do ciclo reencarnatório do mundo físico. Portanto, vamos nos conscientizar de nosso ser, de nossa alma e de nossos corpos energéticos. Não vamos desperdiçar nossa energia e nosso trabalho em atividades fúteis, que não nos levam a nada. O verdadeiro caminho é aquele que segue a senda da evolução e da espiritualidade. E o verdadeiro Tantra resume-se na compreensão de todos esses aspectos da vida e na orientação de nossas atividades no planeta Terra, rumo à consciência cósmica. Praticar o Tantra é viver e percorrer os caminhos da ascensão da alma rumo ao ser humano superior. Os 7 corpos do ser humano e as 7 dimensões esotéricas. A sabedoria oriental nos ensina que o homem e a vida transcendem para além do convencional universo dos sentidos. Nos ensina também que a morte nada mais é do que um processo de reintegração da alma aos planos dimensionais superiores da vida e do universo. Dentro desses princípios, o ser permanece eterno e uno com o todo. De tempos em tempos, pode se manifestar em planos densos e assumir um corpo físico. É a reencarnação. Os 7 corpos energéticos. Segundo os ensinamentos dos mestres, possuímos 7 níveis de corpos que se interpenetram.
O corpo físico é o mais denso e o mais material. Os 7 corpos são: 1. Corpo físico. 2. Etérico. 3. Astral. 4. Mental. 5. Intuicional. 6. Búdico. 7. Crístico. O corpo físico é regido e mantido em funcionamento pelos corpos superiores. É o nosso corpo biológico e tem leis específicas de funcionamento, tais como circulação sanguínea, respiração, necessidade de alimentação, etc. Os corpos energéticos também possuem leis bem específicas para seu bom funcionamento. Quando um indivíduo morre, os 6 corpos sutis abandonam o corpo físico, deixando-o sem vida e sem controle. É como tirar uma roupa suja ou velha e gasta que não serve mais. Notem uma coisa interessante. Certo dia você está diante de um amigo todo alegre e se divertindo com ele. No entanto, horas depois ele inexplicavelmente vem a falecer. Quando se depara com o corpo ali imóvel e inerte, você então se pergunta: onde está meu amigo que eu tanto amava? Onde estão aquela vida e aquela alegria? Sem dúvida ele ainda existe, porém não mais ali, usando aquele corpo físico. Os corpos energéticos responsáveis pelo pensamento, emoções, pelo controle e uso do corpo físico estão coexistindo em outra dimensão da realidade. O corpo físico foi literalmente abandonado e agora, sem sua fonte de controle, essa ordem biológica se desfaz. O corpo apodrece e vira pó. Aprendi na prática com os mestres que é assim que acontece. Os monges e mestres orientais não ensinam com muitas palavras, mas com a prática e a vivência dos fatos. Com esse princípio da não-morte, todos aqueles que amamos e todos os grandes mestres e monges do passado não morreram, nem se perderam ou deixaram de existir. Estão vivos e existindo em outra dimensão da realidade. Apenas os sentidos físicos dos humanos comuns não são capazes de perceber essas e outras realidades da vida e do universo. Segundo os conceitos e os dizeres dos mestres, nossa vida original ou nosso meio natural não é o planeta Terra. Os corpos físicos e a vida biológica são estruturas artificiais criadas por divindades e seres superiores de origem cósmica. Todos nós somos seres divinos e nossa essência original é una com o Tal e com o Brahman. Dessa maneira, os corpos físicos foram criados para que nossas almas pudessem passar por experiências específicas. De acordo com alguns estudos da física moderna, existe um princípio natural segundo o qual todo o sistema procura um estado em que o consumo de energia seja o menor possível. No universo físico, a tendência de tudo é assumir a maior desordem possível. A desordem de um sistema físico acarreta baixo consumo de energia. A esse estado de desordem e mínima energia dá-se o nome de entropia. Quanto menos energia um sistema gasta, diz que sua entropia é maior. Se você jogar um copo de vidro no chão, ele irá se espatifar e seus pedaços irão espalhar por todos os cantos. As partículas de vidro irão procurar acomodar-se de tal forma que fique o mais natural possível. Esse estado natural é um estado de desordem. Um corpo biológico é uma estrutura altamente organizada, porém, para se manter essa ordem e ter o que os técnicos chamam de entropia baixa, o corpo paga um preço. Necessariamente gasta muita energia para manter-se assim organizado. Note que todo ser vivo precisa alimentar-se, respirar e tudo mais que compõe as fontes de energia do sistema humano biológico. Isso não é natural. Quando o ser morre, seu corpo não mais realiza as funções de obtenção de energia externa que o mantinha organizado e equilibrado. Nesse ponto, a lei natural age, levando aquele corpo à entropia máxima, que é a podridão e a total decomposição do corpo físico
até se transformar em pó. Estou colocando e descrevendo tudo isso para mostrar que o corpo físico é uma estrutura primária e que a vida não se resume apenas nele, na matéria bruta. Para continuar a apresentação deste tema, temos que nos referir aos planos superiores. Da mesma maneira que os corpos energéticos, o universo está dividido, grosso modo, em 7 planos dimensionais. Os 7 planos recebem os mesmos nomes dos corpos energéticos do ser humano: 1 físico, 2 etérico, 3 astral, 4 mental, 5 intuicional, 6 búdico, 7 crístico. O plano físico. O plano físico é a dimensão em que vivemos, é o plano de manifestação material, espaço tridimensional mais matéria. Nesse universo material, o ser humano consegue fazer algumas abstrações em seus sentidos brutalizados e intuir uma ideia da dimensão temporal. O tempo quase não pode ser sentido do mesmo modo que a sensação e a noção das distâncias físicas, das densidades e massas dos corpos materiais. Muitas leis naturais regem o plano físico. As ciências modernas, como a física e a química, estudam essas leis do comportamento da matéria. Nossa liberdade no planeta Terra é bem restrita, ou seja, temos apenas alguns graus de liberdade. Note o seguinte: quando você olha para o céu, deslumbra-se com um universo infinito, repleto de sóis e de outros mundos. Entretanto, não pode ir até lá. Está acorrentado em seu corpo físico à superfície desse planeta. Por que será que nós, humanos, temos esse aparente estado de prisioneiros da matéria? Existe um universo infinito para se explorar nos cosmos. No entanto, a natureza nos acorrentou à superfície da Terra. Os planos superiores. O plano mental. Ao vivenciar as experiências do mundo astral, o ser pode subir para o plano mental e, mais uma vez, se depara com outra realidade do universo. Experimenta a segunda morte ao se despir do seu corpo astral e passar a utilizar os 4 corpos superiores. Nesse ponto, ele ganha mais graus de liberdade. Quando me refiro aos graus de liberdade, está implícito o grau de percepções. Os 5 rudes sentidos do mundo físico são, aqui, extremamente ampliados e lhes são adicionados outros mais na medida em que o ser passa a planos cada vez mais superiores. Sua consciência evolui até atingir o nível crístico, os planos intuicional, búdico e crístico. Sobre esses planos superiores, um ser humano como eu pouco sabe ou tem acesso, e menos ainda conhece a realidade dos seres que o habitam. Os chamados seres crísticos se manifestam na Terra, provêm dessas regiões do universo dimensional. Sua sabedoria e capacidades são inimagináveis por nós humanos. O orgasmo tântrico e a elevação da Kundalini. Para adentrar nessa fase do Tantra Yoga, a primeira deve estar completa. Após transformações filosóficas profundas em sua mente e depois de ter vivenciado a sua sexualidade com mais liberdade e fluidez, você estará pronto para treinar o controle da Kundalini. Controlar o fluxo do orgasmo é uma técnica interessante, embora gere estranheza na maioria dos ocidentais quando ouvem falar dela pela primeira vez. A maioria acredita que controlar o fluxo do orgasmo e controlar a ejaculação significa não ter orgasmo. Todos pensam que praticar o tantrismo é não ter mais o prazer do orgasmo e que o orgasmo é proibido. Deve ficar bem claro que no Tantra não existe nada proibido. O que ele nos mostra é apenas um caminho para se experimentar
e que pode ser vivenciado integralmente. Baseia-se em princípios e conhecimentos que podem ser úteis e são bastante lógicos quando analisados pelo crivo do intelecto de cientistas e de pessoas inteligentes. Vamos expor essas técnicas e apresentar toda a postura do Tantra em relação ao controle do orgasmo e da ejaculação. Cada um analisará e procurará compreender a sua maneira. Quando o sexo é praticado de maneira comum, como já vimos em capítulos anteriores, o ato é rápido. O momento do orgasmo acontece e se mantém por apenas segundos. O gráfico abaixo, que já apresentei antes, mostra como ocorre o orgasmo em uma relação comum. O tempo de permanência no ponto mais alto do êxtase é curto e nada pode ser realmente vivenciado por nossa consciência nesse pequeno intervalo. Já discutimos antes sobre o orgasmo e dissemos que esse estado de êxtase abre uma porta para nosso interior, para nossa alma e para a transcendência. O principal objetivo das técnicas tântricas nesse estágio será controlar esse momento mágico, fazê-lo se prolongar por mais tempo e não desperdiçar nem jogar fora a energia Kundalini. Em uma relação comum, o orgasmo é a liberação total da energia Kundalini contida no chakra sexual. Quando ela se vai, resta o sentimento do vazio. Na prática do controle, você não vai perder essa energia, e sim procurar retê-la. Ela deverá permanecer e com ela todos os benefícios que proporciona aos seres humanos. Quando controlada e poupada, essa energia se acumula em seu ser, proporcionando saúde, longevidade e a natural elevação e transmutação, ativando também os chakras superiores. Tal ativação trará o despertar da consciência cósmica, que sempre foi o objetivo central do caminho tântrico. Vamos analisar como isso ocorre passo a passo. 1. Aumentando o tempo de excitação e mantendo-se na fase pré-orgástica. Para utilizar essa técnica, o praticante deverá manter-se o máximo de tempo na fase pré-orgástica. Deverá se excitar e sentir todo o fluxo da Kundalini em seu ser e deixá-la romper a barragem de contenção e explodir. Vejamos no gráfico a seguir como isso acontece. O tempo de permanência nesse estado de excitação é mais longo e você não poderá se deixar levar por nenhuma ansiedade e nenhuma pressa em chegar ao fim do ato. Permaneça nesse ponto pelo máximo de tempo possível, não vá para o final. Quando você age dessa maneira, muitas transformações ocorrem em seu ser. Vamos enumerar algumas delas. 1. Quando o tempo de permanência nesse estado é prolongado ao máximo, todo o seu ser e suas células são beneficiadas com esse fluxo de energia Kundalini controlado. A taxa emitida para as células e para os corpos sutis é harmoniosa e dentro de patamares que não agridem o ser. Mas não se esqueça, tudo que é em demasia pode causar distúrbios e desequilíbrios. 2. Consciência experimenta um nível de prazer prolongado e harmonioso, o que faz seus corpos superiores entrar em ressonância com o estado de prazer. Como tudo estará sendo realizado lentamente, é possível interagir e sentir o que ocorre. Passamos a ter consciência do que está acontecendo no orgasmo comum. Tudo é tão rápido e não é possível interagir nem sentir nada por completo. É como uma grande e rápida explosão. 3. Podemos aqui estabelecer uma comparação com a explosão de uma bomba atômica. Vamos dizer que o orgasmo comum e descontrolado é exatamente como liberar a energia contida no núcleo atômico, também na explosão de um artefato nuclear. Essa explosão destrói tudo ao seu redor. A energia liberada acaba sendo poderosa demais e descontrolada, causa gigantesca destruição. No entanto, os cientistas nucleares conseguiram encontrar uma maneira de controlar essa energia e impedir que a explosão ocorra.
Assim construíram os famosos reatores nucleares que alimentam cidades e até países inteiros com esse tipo de energia. Uma energia controlada traz benefícios para a humanidade. Da mesma forma ocorre o controle da energia Kundalini. Estamos, na verdade, impedindo a explosão e buscando uma forma sábia e inteligente de utilizar essa energia em nosso benefício. Com essa prática, é como se construíssemos um reator Kundalini. Vamos reter essa energia para liberá-la aos poucos, direcionando-a para onde acharmos necessário. 4. Quando isso ocorre, nossa consciência se altera e as relações sexuais se tornam diferentes e mais proveitosas em nossa vida. Já discutimos que após o orgasmo, as pessoas experimentam um sentimento de perda e de que algo foi embora. Nessa prática tântrica, tudo muda, pois o ato sexual nunca termina e você passa a ter a sensação de que ainda está lá, de que nada foi embora. Mesmo depois de terminada a relação com sua parceira, você sente que ainda está lá. Vamos analisar em gráfico como ocorre o fim de uma relação sexual tântrica, onde a energia foi controlada. Aqui é possível ver que a excitação elevou seu ser a um nível de prazer muito alto em comparação ao estado natural. Nesse caso, porém, ao terminar o ato sem o orgasmo total, o nível de excitação corporal não decai bruscamente como após o ato comum. A excitação baixa mais lentamente e se estabiliza em patamares acima dos habituais. Em cada prática tântrica, a estabilização ocorrerá em níveis cada vez mais elevados. Quando isso ocorre, significa que seu ser viverá o dia a dia em uma espécie de mini-orgasmo constante, ou seja, naturalmente em prazer, muito diferente das pessoas comuns que vivem deprimidas e angustiadas. A depressão está intimamente ligada à falta de energia vital, a Kundalini, em seu ser. Quando perde essa energia na relação sexual, o ser humano fica exaurido e fraco, o que afeta seus corpos emocionais, resultando nos estados de depressão e angústia. No caso do sexo tântrico controlado, tal situação começa a se alterar. Pouco a pouco, o praticante irá perceber que tudo está mudando em sua vida. Aquela angústia e depressão vão embora, e seus dias são mais felizes e alegres. Um estado natural de alegria e de vivacidade envolve todo o seu ser. Seu espírito e sua consciência passam a viver em êxtase e em elevado nível de prazer, muito acima do comum das outras pessoas. Na medida em que a prática se faz constante, é cada vez mais alto o patamar de excitação, e a cada dia ele se eleva sempre sem romper a barreira do controle. No gráfico, você pode ver o que ocorre a cada prática tântrica. O gráfico mostra que a cada relação tântrica você vai mais alto e seu estado de prazer se torna cada vez mais elevado. Esse estado pode ser mantido por muito tempo e a Kundalini atuará cada vez mais em seu ser. Quando a relação termina, o nível de excitação diminui, porém sua estabilização estará cada dia em níveis mais altos. No gráfico pode-se ver como isso ocorre. Estaremos vivendo em êxtase e vibrando todo o nosso ser e todo o nosso campo áurico em níveis superiores. Seremos diferentes das pessoas comuns, pois seremos alegres em um estado onde passamos a vivenciar o amor verdadeiramente. A energia Kundalini não foi embora, permanece em nós, não foi totalmente desperdiçada e segue seu curso natural em nosso ser, realizando transmutações invisíveis, mas sensíveis em nosso corpo, em nosso espírito e em nossa alma. A elevação da Kundalini até os chakras superiores. Ao apresentar o início deste livro, a teoria freudiana sobre o libido infantil e como essa libido se desloca saindo da fase oral, passando para a fase anal e posteriormente se instalando na área genital,
constatamos um circuito onde essa energia caminha no ser humano. O Tantra nos ensina que essa energia deve continuar seu caminho natural, deslocando-se para os centros superiores depois de um período da zona genital. A Kundalini deve subir e se instalar nos chakras superiores, ativando o Ajna Chakra e o Sahasrara Chakra. Se isso ocorre de forma natural, o prazer está sendo deslocado para os centros superiores do ser humano, o que não significa deixar de viver o prazer sexual, significa transmutá-lo e conduzi-lo a níveis mais altos. Quando isso acontece, nossos chakras superiores, que são responsáveis por nossas capacidades paranormais de percepção da realidade subjetiva do mundo, são ativados e abertos. O ser humano nesse estado começa a se tornar vidente, a entrar em contato com os planos espirituais superiores. Começa também a se lembrar de suas vidas anteriores e de sua natureza e origens espirituais. Ele passa pelo processo da iluminação, recobrando a memória cósmica perdida no processo de encarnação neste mundo. E rompe totalmente com o mundo ilusório de Maya, passando a compreender a vida como ela é de fato. Este ser recobra sua memória cósmica e superior. Buda nos ensina que somente por esse processo da iluminação um ser pode se libertar realmente do sofrimento terreno. Como ocorre tecnicamente a subida da Kundalini na prática tântrica? É muito simples compreender como isso ocorre. Tudo será muito natural, pois quando controlamos a energia Kundalini, impedindo que seja emitida e perdida através do chakra sexual, ela procurará novos caminhos para fluir em nosso corpo. Nesse processo encontrará os nadis que circundam a coluna vertebral e que apontam para cima, rumo aos chakras superiores. À medida que você se excita na prática sexual, essa energia estancada no chakra sexual irá subir por uma nova rota e pouco a pouco estará ativando os centros superiores de sua consciência e de seu espírito. É o caminho dos sábios, rumo à iluminação. Veja o desenho anexo dos nadis e como eles se conectam aos centros superiores. No ser humano comum, a energia sexual é totalmente desperdiçada. Alguém, nessas condições, será sempre carente e desequilibrado sexualmente, e permanecerá durante toda a vida como escravo dessa condição inferior neste mundo. A energia que deveria subir naturalmente aos centros superiores não se eleva, assim como a sua libido sexual, que deveria movimentar-se para cima, não o faz. Tudo ficará estagnado. O Tantra ensina como sair dessa condição e chegar aos estados superiores de consciência e de iluminação. É um caminho de grande sabedoria que pode mudar sua vida, a forma como você vê o mundo e como se relaciona com ele.